Cantares de Salomão, capítulo 8, versículos 6 e 7. Um livro inspirado pelo Espírito Santo, né? Está aqui, é Bíblia, é cânon bíblico. E é um livro que fala do amor de um homem e da sua mulher. Devemos falar sobre isso, né? É Bíblia, palavra de Deus. Então vamos ler a princípio, versículo 6 e versículo 7 do capítulo 8 de Cântico dos Cânticos. Diz assim a Sagrada Escritura: põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte, e duro como a sepultura o ciúme. As suas brasas são brasas de fogo, são veementes labaredas. As muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse todos os bens da sua casa pelo amor, seria de todo desprezado. Que texto maravilhoso, hein? Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, obrigado por esta igreja, obrigado por estarmos juntos aqui reunidos como irmãos, como igreja, como família do Senhor, e nós cremos que o Senhor está presente, nós cremos que o Senhor tem sido gracioso e tem conduzido as nossas vidas por meio da sua providência amorosa, misericordiosa, graciosa. Mesmo sendo falhos e pecadores, o Senhor tem feito muito bem, tem nos abençoado, nós reconhecemos isso e por isso te louvamos. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, que tem nos ensinado a viver conforme a tua vontade em todas as áreas da existência humana, inclusive nesse assunto tão delicado, tão íntimo, tão pessoal quanto a sexualidade. Que o Senhor nos dê discernimento, sabedoria no Espírito Santo do Senhor, e que o Senhor nos abençoe, Senhor. Abençoe os casamentos dessa igreja, abençoe as famílias desta igreja. Nós imploramos por tua graça, Senhor. Jogue por terra toda obra de Satanás contra os nossos casamentos, contra os nossos filhos, contra os nossos lares, e que nós possamos crescer em amor, em graça, em perdão, em misericórdia. Que o fruto do Espírito Santo do Senhor transborde em cada família desta igreja, em cada pessoa aqui presente. É a nossa oração em Cristo Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar? Bom, você já sabe que nós estamos estudando a teologia bíblica da família. E nós já tivemos algumas minisséries, né, por assim dizer, ao longo de todo esse ano de 2025. Nós já tratamos de diversos assuntos, como, por exemplo, a definição de casamento, a influência do pecado em nossos relacionamentos interpessoais. Nós falamos sobre a importância do legado, falamos sobre a educação de filhos. Na última aula nós vimos sobre a mulher virtuosa. Ou seja, nós temos aprendido diversos assuntos relacionados a lar, a casamento e a família. E agora nós daremos início a uma nova minissérie no Cântico dos Cânticos, esse livro tão precioso que fala sobre o relacionamento de amor entre um homem e a sua mulher. Então eu convido você a ficar ligado, não apenas à aula de hoje. A aula de hoje é um pouco mais técnica, tá? É um pouco mais panorâmica. Por quê? Porque você tem um livro aí que você acabou de abrir e leu, certo? Cântico dos Cânticos. E ele fala sobre o quê? Ele fala realmente sobre o relacionamento de um homem e a sua mulher, da sua mulher. Ele fala de aquela palavrinha que você está imaginando. Ele fala disso. Ah, mas peraí, como que pode ser Bíblia e ainda falar de... Ah, não é possível, Deus não ia falar isso. Ah, não, ele fala só do relacionamento de Jesus com a igreja, de Deus com Israel. Então, existem perguntas que são levantadas e a gente precisa responder, certo? Se alguém abordasse você depois dessa aula e perguntasse para você: existe um livro na Bíblia que fala de sexo? O que você responderia? Então é por isso que nós temos essa aula de hoje. A gente precisa entender, isso aqui é Bíblia, certo? É palavra de Deus, é cânon bíblico. E fala ou não fala desse negócio aí, né? E se fala, como que é, né? Então, a ideia da nossa aula de hoje é um pouco mais técnica nesse sentido, mais hermenêutica, sabe? Essa ideia de regras de interpretação, como que a gente olha para esse texto. E depois nós teremos algumas outras aulas nesse livro. E meus irmãos, eu não sei quanto a você, mas eu já estou ansioso já pelas aulas que virão pela frente, que eu tenho certeza que os assuntos serão muito bons e necessários. Então, o objetivo da nossa aula é um pouco mais técnico, né? Apresentar esse objetivo do livro
e os diferentes métodos de interpretação desse livro e como ele está estruturado, tá? Ao longo de vários anos de história da igreja, muita gente interpretou de maneira diferente esse livro, então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E além dessa aula, nós teremos algumas outras aí nesse texto que é tão fundamental e necessário sobre esse assunto, né, a relação amorosa de um homem e da sua mulher. Sobre esse tema, que é o tema da sexualidade. E a grande questão é, será que a gente precisa falar sobre isso? Meus irmãos, existe um tabu na maioria das igrejas quando se trata do assunto da sexualidade. O pastor, quando fala meio constrangido, né? Ou quando você está aí ouvindo, você já dá aquela contorcida no banco. Nossa, o assunto agora é meio íntimo, não é? Cá entre nós. E em muitas igrejas nem se fala sobre isso. E muitos podem ser os motivos que levam pastores a não tratarem desse assunto. Talvez o medo, e às vezes até um medo plausível, né? Justificado. Por quê? Porque falar sobre isso, você tem medo. Será que eu estou parecendo muito imoral? Será que eu estou sendo muito invasivo? Então, assim, na dúvida, acho que é melhor não falar disso. É ou não é? Então, às vezes é um medo. Outras vezes, o constrangimento de tratar de um assunto ligado à intimidade. A gente fica meio constrangido. E talvez, e aí eu diria que possivelmente é o mais comum, é aquele estereótipo da imoralidade inerente à sexualidade. O que eu estou querendo dizer com isso? Muitas vezes, quando a gente pensa em sexualidade, já vem, com essa palavra, já vem carregado aquele estereótipo de é coisa errada, né? Falou de sexo, é coisa errada. Por conta desse estereótipo da imoralidade diretamente ligado com a sexualidade. Porque realmente a perversão sexual, ela foi tão normalizada na nossa sociedade, na nossa cultura, que se criou esse senso cultural, esse senso comum, de que o sexo por si mesmo, ele é sinônimo do quê? De algo mau, de algo pecaminoso, de algo contrário à santidade de Deus. E pasme, irmãos, muitos crentes pensam dessa forma. Em alguns contextos, isso é tão acentuado que casados diante de Deus, o homem e a sua mulher, firmaram aliança diante de Deus, eles se sentem mal quando têm relação sexual. Você acredita nisso? Em alguns contextos tem que fazer de luz apagada, né? Às vezes é só aquele lençol com, né? Não pode nem tirar toda a roupa. Por quê? Porque não, isso aí, sabe aquele negócio, faz, mas faz meio que por necessidade, ou faz e pede perdão para Deus. Senhor, me perdoe porque eu tive relação com a minha esposa. Misericórdia, irmãos. Mas infelizmente muitos pensam assim. A falta de conhecimento de crentes, né? A falta de tratativa desse assunto, que contribui muitas vezes para que a nossa visão de sexualidade seja formada a partir desses padrões culturais, ao invés de ser formado pela Sagrada Escritura, pela Palavra de Deus. Então isso é muito perigoso. O que tem formado a sua visão sobre sexualidade? O que você aprendeu dos seus pais? Eu não vou nem falar o que eu aprendi do meu pai, infelizmente, né? Mas sabe aquele medo do filho virar, né? Tem que ser homem, né? Tem que crescer e tem que ser homem. Aí acaba estimulando para quê? Para pornografia, para uma visão de sexualidade completamente deturpada. Então o que você aprendeu? Você, mulher, o que você aprendeu da sua mãe sobre sexualidade? O que nós aprendemos na escola sobre sexualidade? O que nós aprendemos nos filmes, nas séries que nós assistimos sobre sexualidade? Então o ponto é que a Bíblia trata desse assunto. E é um assunto inerente à natureza humana. Logo, nós precisamos formar a nossa visão sobre esse assunto a partir da Sagrada Escritura. Então o cenário acaba sendo mais variado quando nós falamos sobre sexualidade no evangelicalismo, que é essa gama de igrejas e diferentes tradições evangélicas no Brasil. Então nós temos desde mulheres que são praticamente abusadas por homens, que trazem para o casamento aquele estereótipo do vício da pornografia. Isso é mais comum do que a gente imagina. Homens que são viciados em pornografia e imaginam que aquilo ali é a vida real.
e assiste aquilo na televisão e imagina que a esposa tem que fazer a mesma coisa, com a mesma disposição, do mesmo jeito, e mulheres se veem presas nisso. Mulheres que nunca aprenderam a gostar de sexo. Por quê? Porque cresceram ouvindo que isso aí é coisa de homem. Não é, talvez seja o seu caso. Ah não, isso aí não é coisa de mulher, isso aí é coisa de homem. Casais que não se importam e que não se esforçam para cultivar a sexualidade no casamento. Meus irmãos, acreditem se quiser, mas existem casais que têm preguiça de fazer isso aí que você está imaginando. Não vou ficar falando toda hora, pega mal, né? Vou falar de ato conjugal, você já sabe o que é, tá bom? É um nome mais gourmet, né? Mas tem casais que têm preguiça, irmão. Tem disposição para qualquer outra coisa. Planejam. Você já parou para pensar que você precisa planejar isso? Ah não, é o que sobra no final do dia. Tá os dois capengando, né? Trabalhou o dia inteiro, arrumou a casa, cuidando das crianças. Aí tá, né? Não consegue nem levantar o pé para andar. Tá ali se arrastando. Aí vira os dois, deita os dois na cama, um olha pro outro. Né? Aí o que sobra, irmãos, é o resto do dia. Não planejam tantas coisas, mas não planejam isso, não cultivam. Isso é perigoso. Não se planejam sexualmente, deixam a relação de intimidade para segundo plano. Tudo é prioridade. É claro, irmãos, que imprevistos acontecem, as crianças ficam doentes, tem imprevisto no trabalho, tem emergências, mas uma coisa é a gente falar sobre algo emergencial. Agora, o problema é quando a emergência vira uma rotina. Então, sempre tem alguma coisa que é prioridade. Eu quebrei a unha. Tá doendo minha unha. Ou a criança espirrou. A criança espirrou. Tem que ver. Aí tudo, vai deixando para segundo plano. Cuidado, irmãos, cuidado. Isso é algo santo que glorifica a Deus. E nós somos responsáveis por cultivar a sexualidade no nosso casamento. Existem aqueles que até entendem a orientação bíblica para a sexualidade, mas não cultivam a intimidade no casamento, ou então fazem isso apenas por obrigação. Até sabe o que a Bíblia diz, até sabe que é o certo a se fazer, mas faz por obrigação. Meus irmãos, para com isso, aproveite a vida. Não é isso? Se alegre com a mulher da sua mocidade. Vai chegar uma hora que o corpo vai estar diferente, irmãos. A gente vai envelhecer, a gente não vai ter mais a mesma disposição. Aí você está aí cheio de vigor, né? Nós estamos cheios de vigor e às vezes a gente não desfruta de uma bênção maravilhosa que Deus nos deu para a glória de Deus. Então o tom da Escritura é mais ou menos esse. Olha, é uma aliança firmada diante de Deus, então se alegra, né? Desfrute com alegria dessa bênção que Deus deu. Então, infelizmente, muitos casamentos estão sexualmente doentes. E abrindo um parênteses aqui, muitas vezes é um tipo de doença silenciosa. Eu não comecei falando que é um assunto difícil da gente tocar nele, falar sobre ele. Então, às vezes, a gente está cheio de vergonha, sabe? E às vezes a gente está precisando de ajuda e não fala. Então, mulheres, tem esposas de pastores, tem mulheres maduras aqui na comunidade que podem te ajudar. Os homens, a mesma coisa, é a função pastoral, é a função dos homens que Deus colocou sobre a sua vida para caminhar com você, para te abençoar. A gente precisa caminhar junto. Então, muitos casamentos estão doentes sexualmente. Muitos casais poderiam e deveriam desfrutar mais dessa dádiva do ato conjugal, mas infelizmente eles foram instruídos a não se preocuparem com isso, a não se esforçarem para isso, e ainda que seja um assunto delicado, e é óbvio, irmãos, que exige o máximo de discrição, de respeito, mas nós não podemos deixar de falar sobre esse assunto, por mais delicado que seja. Por mais respeitoso que nós devemos ser, mas é um assunto urgente, necessário. Por quê? Primeiro, porque a sexualidade ela foi criada por Deus. É óbvio, todos nós sabemos disso. Não chegou uma hora que Deus fechou os olhos e falou, sei lá, para Satanás ou para alguém, faz aí essa parte, que aí já não é mais comigo. Não, foi Deus quem fez assim. O homem e a mulher, a gente já estudou isso aqui, né, no Seminário da Família, inclusive, fica a dica aí, né, se não se inscreveu ainda,
mas eles foram feitos um para o outro, isso inclusive biologicamente, anatomicamente, né? Eles se encaixam perfeitamente e também emocionalmente, e como nós vimos, para cumprir o chamado da ordem cultural, da ordem criacional, que são os aspectos, mandatos da ordem criacional. Então a sexualidade é inerente à vida humana, Deus nos criou assim. E além disso, a própria Escritura trata exaustivamente sobre esse assunto. Ao longo de toda a Bíblia, nós ouvimos e aprendemos sobre isso. E é justamente esse o caso desse livro, Cantares de Salomão. Encontramos vários textos na palavra de Deus que se referem a esse assunto, mas dentre eles, nós devemos dar um destaque todo especial para Cântico dos Cânticos. Por quê? Porque Deus achou por bem reservar dos 66 livros da sua palavra, exclusivamente um livro inteiro, irmãos, para falar sobre o relacionamento romântico entre um homem e uma mulher. Um livro que apresenta detalhadamente, de forma poética, aquilo que já foi estabelecido lá em Gênesis 1 e 2. Tem um comentarista que diz o seguinte: em um sentido, o cântico é um comentário estendido sobre a história da criação, uma expansão do primeiro cântico de amor na história. E disse o homem: essa afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. A ideia desse comentarista é que, sabe esse versículo? Lá atrás em Gênesis, essa afinal é osso dos meus ossos, carne da minha carne. É como se o Cântico dos Cânticos fosse um comentário desse versículo, uma extensão desse versículo. Então o que nós temos aqui é um livro que fala sobre o relacionamento amoroso entre um homem e uma mulher. Logo, esse é um assunto necessário. E, ao mesmo tempo, talvez seja um dos livros mais difíceis de interpretar ou mais mal interpretados de toda a Sagrada Escritura. E justamente por isso, né, pelo fato dele ter um lugar central na teologia bíblica e no relacionamento entre um homem e a mulher, nós dedicaremos aí algumas aulas apenas nesse livro, nas próximas aulas aí, nos próximos domingos. Então a nossa expectativa é que possamos crescer juntos em relação a esse assunto, a intimidade do casamento. E qual que é o nosso desafio hoje? O nosso desafio na nossa aula é falar sobre alguns pontos importantes aqui na interpretação desse texto. Como que nós interpretamos o livro de Cantares? Mas antes disso, o ponto de partida, e que a gente deve considerar antes mesmo de falar sobre a interpretação do livro, é o fato de que o próprio Deus fala sobre esse assunto. E ele não tem reservas. Ele fala do assunto assim de forma clara, objetiva. Enquanto o próprio mundo que nós vivemos, ele fala sobre a paixão, sobre o amor verdadeiro, muitos acreditam que Deus ele fala de maneira vergonhosa com a sexualidade humana, mas isso está completamente distante da verdade. Se tem uma coisa que Deus não tem vergonha, é disso aí. Deus ele não apenas fala sobre a paixão romântica, mas foi Ele quem a criou, foi Ele quem a abençoou para o louvor da sua glória. Então não é de se estranhar que Deus tenha dedicado um livro inteiro na Bíblia para falar sobre esse assunto. Agora, é interessante notar o tema da nudez, que está presente na narrativa da criação e também está presente na queda humana. Lembra disso, Gênesis 1 a 3? Lembra desse texto? O casal estava nu e não se envergonhava. Mas depois da queda, eles se envergonham do quê? De estarem nus. Interessante isso, né? Agora, o livro dos Cânticos, ele serve como um complemento a essa história. Ele demonstra o quê? Que um casal casado, ele pode retornar, ou pelo menos até certo ponto, aquele período anterior à queda, ou seja, uma sexualidade plena, abençoada por Deus, redimida e, no bom sentido, sem vergonha. O David Merck disse isso, sem vergonha não de maneira pejorativa, mas não tendo vergonha. É interessante isso, Então, aquilo que foi deturpado pela queda em termos de nudez, em termos de intimidade, em Jesus Cristo, no casamento pactual diante de Deus,
isso pode ser resgatado. Homem e mulher casados não devem ter vergonha um do outro. Pelo contrário, o casamento é o ápice da intimidade e não existe relacionamento mais íntimo do que o casamento. Não é à toa que ele é parabólico, né? Como eu falo aqui no PG de Casais, não tem nada a ver com as antenas parabólicas, né? Mas por quê? Porque ele tem um caráter parabólico, ele aponta para algo maior, que é o quê? O casamento do noivo com a noiva, de Cristo com a sua igreja. Olha só o que o Gordon Fee ele fala a respeito disso. O retrato do amor sexual em Cântico dos Cânticos resgata essa cena em que o homem e a mulher se deleitam plenamente no corpo um do outro e o fazem sem sentir vergonha. Essa é, portanto, a maneira de Deus recuperar tanto a fidelidade quanto a unidade e a intimidade do casamento, algo que foi perdido lá por conta do pecado e da queda. Então, basicamente é isso. Primeiro, ponto de partida. Você está com o livro aberto na sua mão? Vocês estão comigo? Estou com o livro aberto aí, Cântico dos Cânticos. Lembra o seguinte, depois da aula alguém vai te abordar e vai falar, nossa, tem um livro na Bíblia que fala sobre isso. Você vai ter que saber responder, né? Então você está com o livro aberto aí na sua mão. Qual que é o ponto de partida? Primeiro, tem sim um livro na Bíblia que fala sobre isso. Deus fala sobre esse assunto. Ah, tá, mas me fala mais. Aí você fala, olha, isso aqui é praticamente uma extensão, um comentário daquilo que a gente encontra lá em Gênesis. Basicamente é isso, tá? Agora vamos dificultar um pouquinho mais a história, né? Ao longo da história da igreja, muitos têm alegorizado esse livro, né? Imaginando o quê? Que a sua mensagem fale apenas do amor de Deus para com Israel, fala apenas da paixão de Cristo pela sua igreja. Outros, por exemplo, como São Jerônimo, se assustaram tanto com o conteúdo, né, escancaradamente sexual. Sabe aquele negócio que você fala, misericórdia, não é possível que tenha um negócio desse na Bíblia, que você põe a mão no olho, às vezes dá só, mas já viu isso aí? Dá uma espiadinha, fala, não é possível. Ele se assustou tanto com o teor do livro, que ele disse o seguinte, São Jerônimo, ele disse o seguinte, que ninguém deveria ler Cântico dos Cânticos antes dos 30 anos de idade. Então aqui, ó, boa parte já não poderia nem estar nessa aula, né? Mas nada é mais normal do que a palavra divina sobre esse assunto, né? Que é um assunto extremamente importante. Então Deus, ele se interessa sim pelo desenvolvimento do amor matrimonial. Inclusive, a gente vai ver, né? Existe uma progressão aqui em Cântico dos Cânticos. Então não é só chegar lá e o ato conjugal de cargo. Não, calma, gente, não é assim também, né? O livro fala sobre isso, mas você vê que tem uma progressão. Então, o David Mack sugere aqui, tem uma ideia de namoro, tem uma ideia de noivado, vai desenvolvendo até as núpcias e a lua de mel, né? E isso é algo cotidiano na vida da gente. Então Deus fala sobre isso. Deus fala sim sobre o amor, sobre a paixão. E como diz o David Mack, ele não gagueja, né? Ou seja, fala sem vergonha. E a mensagem aqui é muito clara. Deus criou e abençoou o amor verdadeiro entre um homem e uma mulher. Eu vou falar de novo e depois na terceira vez todo mundo junto. Deus criou e abençoou o amor verdadeiro entre um homem e uma mulher. Vamos repetir todos juntos? Deus criou e abençoou o amor verdadeiro entre um homem e uma mulher, né? Não vou fazer você olhar para sua esposa e repetir, aí fica com cara de jantar de casais, né? Poderia, isso seria bom. Então, a pergunta é, quais as características desse amor? Como que nós identificamos esse amor? Como que nós podemos distinguir, diferenciar uma paixão superficial de um amor genuíno? Então, essas perguntas aqui, elas perturbam muita gente, inclusive os adolescentes. É ou não é? Os adolescentes aí, né? Como que eu vou saber se eu estou simplesmente apaixonadinho, né? Apaixonadinha, né? Se é uma coisa mais séria, como que eu vou distinguir uma paixão superficial de um amor verdadeiro? Os jovens, né, que estão em busca da sua princesa encantada, né? As jovens que estão em busca do seu príncipe encantado,
vocês também têm algo para aprender no livro de Cantares. Inclusive nós como pais, para educar os nossos filhos, para orientar os nossos filhos, também temos aqui nesse livro orientações preciosas sobre esse assunto, que é inerente à vida humana. E tem pais que não falam sobre isso com os filhos. Olha que loucura, gente. Você não ensina os seus filhos sobre isso, quem que vai ensinar? Então, se a Bíblia fala sobre esse assunto, nós temos a responsabilidade de instruí-los. E também levantam perguntas para os casados. Como manter acesa a chama do amor? Como manter acesa a chama do amor? O que eu faço? Ah, mas você está falando isso porque você é casado há pouco tempo. Nem tanto, né? 20 anos. Mas, é mais fácil para quem casou agora. Eu já estou casado há 30, 40 anos. Esse livro também nos ensina como manter acesa a chama do amor, como superar os obstáculos no casamento. Esse livro vai falar das famosas raposinhas que querem destruir o jardim, não é? Então é isso. Então, antes de falar sobre as diferentes interpretações de Cantares, nos surge uma pergunta sobre a relevância e a possibilidade de ensinar esse livro para a igreja. Será que nós devemos ensinar esse livro para a igreja? Alguns questionam, por exemplo, se é válido ensinar Cantares no contexto eclesiástico, né, expor tão francamente esse livro que fala de um assunto tão delicado. Por exemplo, teve um comentarista que disse: pregar Cântico dos Cânticos seria inapropriado na maioria dos contextos congregacionais. Não estou dizendo que eu concordo com ele, nem o David Merck concorda. Aí ele vai dizer, por causa da sua linguagem franca e conteúdo especializado. Então, qual que é a proposta? Obviamente, irmãos, que a gente não vai tratar de um assunto assim de maneira inadequada, sem sabedoria, sem discernimento. Obviamente, pregar Cântico dos Cânticos nos leva a questões filosóficas de ministério, né, de pregação importantes. Então, nós devemos sim fazer algumas observações relevantes antes de entrar no assunto de Cântico dos Cânticos. Porque você pode falar, nossa, o Danilo falou desse assunto aí, olha, eu acho que não deveria falar sobre isso para a igreja toda, não. Né? Claro que você não vai dizer isso, mas alguns questionam a validade de ensinar Cântico dos Cânticos. Será? É um assunto tão delicado assim? Então, qual que é o primeiro ponto? Nós somos chamados para pregar todo o desígnio de Deus. E Cristo, ele se revela ao longo de toda a Escritura. Então, a pergunta sobre a possibilidade de ensinar ou não o Cântico dos Cânticos deveria transcender o assunto, a questão do assunto em si. É um assunto delicado? É, mas espera aí, existe algo maior. Essa ideia de ensinar ou não o Cântico dos Cânticos toca numa questão ainda mais importante, mais séria. Então, será que existem livros bíblicos que não devem ser ensinados publicamente, que deveriam ser ensinados apenas para grupos específicos, que alguns vão dizer, não, tudo bem, é palavra de Deus, mas é só para o PG de casais, é só para o seminário da família. Isso aí não é para a igreja toda. Será? Será que é válido pregar Cântico dos Cânticos para a igreja? Ou será que deve ser reservado apenas para encontros de casais, retiros de casais? Então olha só que interessante. O apóstolo Paulo, ele disse para os presbíteros de Éfeso, isso lá em Atos 20, versículo 20: jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, publicamente e também de casa em casa. Um pouquinho mais à frente, no versículo 27, ele prossegue dizendo: jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Aí a pergunta é, será que tinha Cântico dos Cânticos no cânon de Paulo? Porque ele disse que pregava todo o desígnio de Deus, publicamente e de casa em casa. Será que ele já fez uma exposição de cânticos? Não sabemos, né? Mas a questão é, esse livro é proveitoso para toda a igreja ou para somente alguns? Então nós entendemos que o livro de Cânticos não somente pode, mas como deve ser sim exposto para a igreja. Obviamente, como eu disse, existem questões pastorais, questões homiléticas, né? Um cuidado que a gente deve ter para não ofender a nossa audiência, mas nós devemos ensinar sim. Nós devemos ensinar Cântico dos Cânticos. E um outro ponto, né, é que
nós notamos aqui que esse livro, ele é carregado de eufemismo. Já ouviu esse palavrão? Eufemismo. O que é eufemismo? Ele vem do grego eu e do femi, que é bem dizer. A ideia de eufemismo é você dizer de maneira suave um assunto um pouco mais delicado. Ou então uma questão mais áspera, para que seja menos ofensiva. Por exemplo, alguém morreu, o que você fala? Fulano descansou. Olha só, é um eufemismo. E o livro de Cântico dos Cânticos está carregado de eufemismo. O Bullinger, ele defende o seguinte, que o eufemismo, ele é uma substituição de uma expressão áspera que cede o lugar a uma outra menos ofensiva. Então a grande questão é que o livro de Cântico dos Cânticos, ele é carregado de eufemismos. O tempo todo ele está usando essas expressões em forma poética para tratar de um assunto delicado. E isso já nos ensina alguma coisa. Nos ensina que não é porque a gente vai falar de um assunto íntimo e pessoal que a gente deve falar de qualquer jeito. Então, apesar do livro de Cântico dos Cânticos tratar desse assunto da sexualidade, ele faz isso com o máximo de respeito e discrição. Ele é um livro que fala do amor romântico, mas ele não é um livro pornográfico. Resumidamente é isso. Então nós não somente podemos, como devemos ensinar esse livro para a igreja. E existe uma outra questão também. Vocês estão comigo? O que eu disse? Primeiro, nós somos chamados para pregar todo o desígnio de Deus. Mas tem uma outra questão ali, ó. A mensagem de Cristo. No seu livro Pregação Cristocêntrica, Brian Chappell, ele defendeu o seguinte, que nós temos que observar em todo o texto bíblico pelo menos duas coisas. Primeiro, em todo o texto bíblico você vai encontrar ali uma necessidade do homem e a provisão dessa necessidade em Jesus Cristo. Então essa necessidade do homem é o que ele chamou de foco da condição decaída. Vou repetir, foco da condição decaída. O que é isso? Existe algo que foi de alguma forma deturpado pela queda e que afeta a condição humana. Sim ou não? Isso em toda a Escritura, irmãos. Inclusive em Cantares. Por exemplo, ele vai tratar de um assunto delicado, mas tem a ver com a vida humana. Aí a pergunta que você faz é: em que sentido a sexualidade pode afetar a condição do homem? Então você busca esse foco da condição decaída, certo? Observou esse foco da condição decaída? O que seria em termos de sexualidade? Me ajuda aí, gente, é aula, vocês estão comigo? Me ajuda aí. O que seria um foco da condição decaída em Cantares? Me ajuda aí, não preparei nada disso, vamos lá. Sem contar os universitários, vocês estão comigo? Vocês estão com vergonha, gente? É aula, vamos lá. Então, o Cântico dos Cânticos fala sobre o quê? Educação de filhos, não é isso que nós aprendemos? Amém? Não, fala sobre o quê? Relacionamento. Opa, relacionamento marido-mulher. Eu já falei que tem alguns assuntos meio, que eu até usei um nome diferente, ato conjugal, ó, fica a dica aí, hein? Então fala sobre isso, certo? Qual seria um foco da condição decaída? Preparei nada disso, estou conversando com vocês, é aula, gente, vamos lá, me ajuda aí. O que seria um foco da condição decaída? Na sexualidade humana, gente, um relacionamento marido-mulher. Vocês estão com vergonha? Estão com medo de responder, né? Por exemplo, como que a sexualidade foi deturpada pela queda? Pornografia, adultério, né? Então é um exemplo. Essas questões são o quê? Foco da condição decaída. Agora a pergunta é, como que nós podemos resgatar o propósito de Deus para o homem em Jesus como o varão perfeito, como o homem perfeito? Então, qual que é a questão? Quando nós olhamos para o livro de Cantares, existem vários ensinamentos que transcendem apenas a questão do ato conjugal em si. Mas o próprio Senhor Jesus Cristo, ele é evidenciado como uma necessidade do homem, ou como alguém capaz de redimir aquilo que foi deturpado pela queda. Então aqui, o David Mack, ele traz alguns exemplos desse foco cristocêntrico e redentivo no livro de Cantares, que tanto mostra a condição decaída do homem como a possibilidade de redenção em Jesus.
Por exemplo, a importância que o casamento tem no plano divino da redenção. Será que o casamento é importante no plano divino da redenção? Qual que é o papel do casamento nessa história da redenção? Então é muito útil o livro de Cantares para isso. A dignidade da sexualidade humana como reflexo da intimidade da própria Trindade. Olha só, é santo ou não é esse negócio? É claro que é. Então é muito mais do que simplesmente, é um livro que fala sobre sexo. Não, é óbvio que fala, mas não de maneira pornográfica, tem vários eufemismos, é algo inerente à existência humana, mas além disso, ele está num cânon bíblico que está dentro de uma história da redenção que tem o seu ápice em Jesus. Por isso é útil ensinar o Cântico dos Cânticos. Além de ser uma responsabilidade nossa pregar todo o desígnio de Deus, nós observamos nesse livro a necessidade que nós temos em Cristo para redimir ou para resgatar esse foco da condição decaída. Por exemplo, a distorção da imago Dei, né, a ideia de imagem de Deus como resultado da queda, e como isso afetou o casamento, os relacionamentos familiares. Um outro ponto, a pureza sexual que faz parte do plano de Deus antes e depois do casamento. Outro ponto, o prazer físico que Deus abençoa como um selo da aliança matrimonial ao longo da vida de casados. Então é por isso que nós não só podemos, como devemos pregar Cantares. E eu falei tudo isso para quê mesmo? Porque vai ter alguém que vai te perguntar depois da aula. E esse alguém pode ser um dos pastores. Vamos combinar aí? Abordar um ou outro para fazer pergunta? Vamos lá? Para vocês ficarem ligados. Vocês estão ligados? Vocês estão comigo? Então vamos lá, nós estamos falando sobre Cântico dos Cânticos. Cântico dos Cânticos fala sobre a sexualidade, a Bíblia toda fala sobre sexualidade, mas especialmente nesse livro, a gente pode ou não pode pregar esse livro? Pode, por quê? Porque nós somos chamados para pregar todo o desígnio de Deus, e por quê? Porque ele aponta para Jesus, e ele está dentro de uma narrativa, de uma progressão da revelação, que tem o seu ápice na redenção em Cristo Jesus. Para onde que aponta aqui? Bom, então vamos lá. Métodos de interpretação. Isso aqui é importante. Por quê? Porque talvez seja o livro mais mal interpretado ao longo de toda a história. E quando a gente fala de método de interpretação, o livro de Cânticos eu acho que é um dos maiores desafios da hermenêutica. Já ouviu falar esse palavrão? Não precisa decorar não, mas hermenêutica tem a ver com a arte da interpretação. Você tem regras para interpretar um texto. Por exemplo, você interpreta uma poesia diferente de uma narrativa, que é diferente de uma literatura apocalíptica e é diferente de uma carta, de uma epístola. Cada gênero literário tem as suas características, certo? Então, Cântico dos Cânticos é uma literatura sapiencial, ela é poética, tá? E ela tem as suas características. Só que além disso, ela é um pouco mais difícil ainda, então é um grande desafio. E a interpretação desse texto é um grande desafio. Por exemplo, o Glickman, o comentarista, ele afirma que mais de 500 comentários foram escritos desse livro aqui, comentário bíblico de Cântico dos Cânticos, nos primeiros 1700 anos da história cristã. Muitos com interpretações totalmente diferentes e conflitantes entre eles. Então tem muito comentarista que fala uma coisa e outro que fala outra. E existem muitas razões para essas dificuldades. Então, por exemplo, o uso extensivo de figuras de linguagem num contexto poético e distante da nossa realidade, então é uma outra cultura. A gente vai falar isso mais à frente, mas a ideia não é a imagem em si, mas é a emoção que ela representa. E aquilo dentro de uma cultura. Porque imagina você chegar na sua esposa, eu jamais vou fazer um negócio desse, né? Você chega nela e fala, olha, você é tão linda, mas olha, você é como as éguas de Faraó. Meu irmão, não faça isso, né? Mas naquele contexto, imagina o quê? As carruagens de Faraó tinham os cavalos mais muximba, né, que fala, né? Mais capenga, né? É isso que tinha? Aqueles cavalinhos tortos, né? Volta com arrependido, né? Os cavalinhos lá da carruagem de Faraó. Imagina os cavalos da carruagem de Faraó. Era aquele alazão que fala, não sei, né?
aqueles cavalão bruto, aqueles bichão assim. Agora você imagina, um monte de cavalo para puxar a carruagem, aqueles cavalão, aí vem uma eguinha, né? Os cavalos iam ficar tudo doido, gente, imagina. Então é isso, é essa emoção, entende? Não é o fato, olha, você é como uma égua, a imagem da égua. Não é isso. É a emoção que representa. Então você imagina, você tem uma barreira cultural enorme, né? E por isso é muito difícil interpretar o texto. Então nós precisamos reconhecer que, embora a mensagem central do livro fique clara, há muitos detalhes aqui que a gente precisa de muita humildade para poder interpretar, porque realmente é muito difícil. Então, por isso, talvez haja tantas interpretações diferentes desse livro, né? E qual que é a ideia agora? A gente vai fazer um panorama das principais diferenças de interpretação do texto. E no final, o Dr. David Mack, ele propõe aqui um método, que é o método que nós pretendemos seguir nas próximas exposições. Então, o primeiro é a famosa interpretação alegórica. Parou aqui. Desligar e ligar de novo. Opa, agora foi. Interpretação alegórica. O que é a interpretação alegórica? É um método de leitura em que o texto ele não é entendido no seu sentido literal. Vamos repetir todos juntos? Não é entendido no seu sentido literal. Então, primeira coisa, falou em alegoria, não tem nada a ver com algo literal, tá? Não tem nada a ver com isso. Mas ele é entendido principalmente no sentido oculto, num sentido espiritual, que vai além das palavras imediatas. Então tá ali, ó, os seus seios são como não sei o que. Não, não é seio, não pode ser. Não é literal esse negócio aqui, entende? Alegoria é isso, não é literal. Aí você tem que encontrar um outro sentido, um sentido mais oculto, um sentido espiritual. Isso é a famosa alegoria. E a alegoria, ela foi o método predominante em quase 2 milênios de interpretação de Cântico dos Cânticos. Irmãos, do século II até o século XIX, o principal método de interpretação de Cântico dos Cânticos era o método alegórico. Isso durou um bom tempo, tanto entre os judeus quanto entre os cristãos. E essa tensão criada pela linguagem sensual explícita no livro, talvez fosse o que mais fomentasse esse tipo de interpretação. Por quê? Porque é um caminho bem mais fácil, né? Não tem essa tensão, não é um assunto desconfortável. Vou falar disso aí. Não, vamos espiritualizar o negócio, vamos. É melhor. Então, talvez isso tenha intensificado o fato, né, de muitas pessoas interpretarem de maneira alegórica, especialmente por influência das escolas platônicas, dualistas, gnósticas, que supervalorizam aquilo que é imaterial em detrimento daquilo que é material, que é físico. O que é o dualismo? O dualismo é sempre a ideia de duas coisas opostas, em oposição, tá? Toda vez que você ouvir dualismo na filosofia, tem a ver com essa ideia de duas coisas em oposição. Então imagina, o dualismo entre o material e o imaterial. Isso partindo de conceitos gnósticos, não dá tempo de falar muito sobre isso, mas basicamente o gnosticismo ele dizia o seguinte: a matéria, o corpo físico, a matéria, tudo que você vê que é físico, que é material, isso aí é mal. Aí é mó doideira, gente, é mó viagem esse negócio, porque eles dizem que tem o pleroma, né? O pleroma é a habitação da divindade. Aí nesse pleroma existem vários éons, se eu não me engano acho que são 32 éons. Os éons é o quê? É como emanações da divindade. Sabe aquela coisa que você vê de mitologia grega, esses deuses gregos? É tudo esse negócio aí, tá? Aí você tem um pleroma, que é essa habitação da divindade, você tem vários éons, e um éon, que é uma dessas emanações da divindade, chamada Demiurgo, ele rompeu com o pleroma, se rebelou, foi lá e criou o mundo físico. Então o mundo físico ele é fruto de uma rebeldia do Demiurgo que rompeu com o pleroma. Aí qual que é a ideia? Nesse dualismo, o corpo não serve para nada, a matéria não serve para nada, o importante é a gnose, o conhecimento. Aí você imagina isso aplicado à sexualidade. Tá? Então isso talvez tenha fomentado também a ideia do método alegórico. E o método alegórico ele foi tão forte ao longo da história
que qualquer outra interpretação, por exemplo, a perspectiva literal, era considerada como herética. Por exemplo, você lê Cântico dos Cânticos de maneira literal, você seria considerado um herético no Concílio de Constantinopla, no ano de 553 depois de Cristo. Então olha como o método alegórico ele estava tão ali impregnado nas pessoas, era o único método alegórico. Então a interpretação alegórica dos Cânticos dos Cânticos interpreta o livro não como sendo uma descrição literal da relação entre um homem e uma mulher, mas entende o livro como sendo uma espécie de poemas que apontam para o amor de Deus para com Israel, né, no caso dos judeus, ou no relacionamento de Cristo com a igreja, como no caso dos cristãos. Não, a gente vai chegar lá, não é que não tenha referência a isso, tá? Mas o ponto é só isso, tá? O alegórico é só isso, não tem nada a ver de maneira literal o homem e a mulher. E um dos maiores argumentos contra o método alegórico é a sua falta de concordância entre as interpretações oferecidas pelo próprio texto, a falta de controle hermenêutico. Por exemplo, os judeus entendiam que a referência ao umbigo da Sulamita, aí no capítulo 7, versículo 2, é uma alusão a Jerusalém. Por quê? Porque ela está situada no centro do mundo. Então, o umbigo da Sulamita é Jerusalém, né? Os rabinos Rashi e Esra, eles entenderam os dois seios da mulher como referências aos querubins situados no propiciatório no Santo dos Santos. Então, os dois seios da mulher são os dois querubins no propiciatório. O sequitel de mirra é considerado como sendo a Shekinah, a nuvem da presença de Deus. Então, o que é mirra? Mirra é mirra mesmo, não, mas para o método alegórico é a Shekinah. Então, essa incoerência e a subjetividade do método alegórico mostram, por exemplo, como Bernardo de Claraval. E olha que eu sou fã de Bernardo de Claraval, e inclusive os escritos dele são muito bons nesse sentido poético, né? Mas Bernardo de Claraval, ele interpretava as menções dos seios da Sulamita como referências ao Monte Sinai e ao Monte Calvário. Ou seja, é muito subjetivo. O método alegórico se encaixa qualquer coisa ali. Orígenes entendeu que o fato da Sulamita ser morena, Orígenes que disse isso, não tem nada a ver, né? Ele disse o seguinte: o fato da Sulamita ser morena significa que a igreja está contaminada pelo pecado, mas que a sua beleza se refere à beleza espiritual depois da conversão. Não é viajante o negócio? Por quê? O método alegórico ele é subjetivo. Outros diziam que a voz do pássaro, lá no capítulo 2, versículo 12, representa a pregação dos apóstolos. Ou seja, você encaixa o que você quiser no método alegórico, ele é totalmente subjetivo. Então, assim, já deu para perceber que a gente não deve interpretar de maneira alegórica, e atualmente, dificilmente você encontra alguém hoje que defende esse método alegórico, que caiu em desfavor no século XIX. Alegoria ficou claro? Tranquilo? Então podemos perguntar, hein? Depois da aula podemos perguntar: olha, a gente deve interpretar Cântico dos Cânticos de maneira alegórica? Não. Agora, um outro método é a interpretação tipológica. O que é um tipo? Lembra disso? O tipo é uma pessoa, objeto, instituição ou acontecimento do Antigo Testamento que foi designado por Deus de propósito, né, quase como que algo profético, para apontar de uma forma antecipada para uma realidade maior futura que seria revelada em Cristo Jesus. Vou repetir: uma pessoa, Melquisedeque, né, um objeto, assim como a serpente que foi lançada no deserto. Por que eu sei, levantada, né? Por que eu sei que aquela serpente que foi levantada no deserto é um tipo de Jesus? Porque você tem um texto no Novo Testamento que a gente chama de antítipo. Se você tem um tipo no Antigo, você tem um antítipo no Novo. Então você tem um texto no Novo Testamento dizendo: assim como a serpente. Não tem isso? Não é um tipo, tá? A regra basicamente é essa. Então, pessoa, objeto, instituição ou acontecimento no Antigo Testamento
que é designado por Deus para apontar como um cumprimento de uma realidade maior em Cristo Jesus no futuro. Ou seja, para que um acontecimento do Antigo Testamento seja considerado um tipo, nós precisamos ter um antitipo, que é um texto no Novo Testamento fazendo referência a esse acontecimento. Quer um exemplo disso? O sacrifício de Cristo na cruz é o antítipo do Cordeiro Pascal. Isso é o próprio Novo Testamento quem diz. Mas qual que é a questão? Não é esse o caso de Cântico dos Cânticos. Você não tem textos no Novo Testamento falando, olha, assim como a Sulamita tal, Jesus é não sei o quê, né? Então, o que acontece? Os que acreditam na interpretação tipológica de cantares, eles entendem uma linha melódica de Cântico dos Cânticos de forma literal, mas como um tipo ou uma figura ao amor de Jesus pela igreja. E os detalhes da história, eles não são interpretados de uma maneira espiritual, como no alegórico, mas eles prefiguram princípios posteriores. Então a tipologia reconhece a legitimidade do registro do Antigo Testamento, mas depois ele encontra aquele registro uma ligação clara e paralela com algum evento ou ensinamento no Novo Testamento que o Antigo Testamento prefigura. O Novo Testamento vai falar sobre a relação do homem e da mulher como referência a Cristo e a igreja? Vai, mas aí tem a questão da poesia lírica, nós vamos falar sobre isso. É diferente de um tipo, que é como se fosse um cumprimento de uma profecia. Então esse método ele foi muito comum entre os intérpretes conservadores do século XX. Então, por um lado, ele é muito melhor do que o alegórico, obviamente. Por quê? Porque ele evita aquela ideia de subjetividade da alegorização. Por quê? Porque a história ela é interpretada de maneira literal. Mas a tendência é que ao abordar o texto numa dimensão espiritual tipológica, isso acaba sobrepondo a mensagem original para os ouvintes. E qual que é algum dos problemas com esse método? Como David Mack disse, Salomão com suas muitas esposas seria um péssimo exemplo do amor de Cristo. Então vamos falar, Salomão é um tipo de Cristo. Nada no livro sugere uma interpretação tipológica. E depois, o Novo Testamento não cita nem faz alusão ao livro. Então, é muito mais atrativo do que o método alegórico. Mas a gente também tem que tomar certos cuidados, porque às vezes a nossa tendência é tudo que faz uma referência a gente já considera como um tipo. Mas o tipo ele é um texto direto que fala, assim como tal, é Jesus assim tal. Lembra? Referência, pessoa, objeto, acontecimento no antigo, que aponta para o cumprimento em Cristo no futuro, mas você tem um texto neotestamentário que faz uma referência direta, assim como a ideia do Cordeiro Pascal, o sacrifício de Jesus. Mais interpretação dramática. Então, é a possibilidade do livro ser um drama, né, nos moldes dos dramas greco-romanos, que isso ficou muito conhecido e muito famoso também no século XIX e no século XX, esse tipo de interpretação. Então essa chamada interpretação dramática de Cântico dos Cânticos, lê esse livro como se fosse uma peça de teatro, como um drama poético, em que os personagens, né, o Salomão, a Sulamita, as donzelas, eles não são necessariamente históricos, mas são figuras literárias criadas para encenar uma relação de amor. Então essa leitura de Cântico dos Cânticos é como se você estivesse assistindo uma novela, tá? Você tem um enredo, você tem vários atores, você tem aqui um coro feminino, tá? E eles estão encenando ali, como num drama, como numa novela, uma mensagem. Então é uma mensagem que é transmitida através de um drama. Aí você tem um drama de 3 personagens, são os dois mais famosos são os dramas de 3 personagens e de 2. Esse drama de 3 personagens encara o livro como um triângulo amoroso, em que os atores principais são um pastor de ovelhas, que é praticamente invisível no texto, mas que é o amado da Sulamita, a pastora de ovelhas, tá? A Sulamita, e o próprio Salomão, que normalmente, né, nesse drama aí de 3 personagens, ele é visto como um vilão. Ele tenta seduzir a Sulamita para acrescentar ela no harém dele. Enquanto que de quem ela gosta mesmo... Parece novela mexicana isso aí, né?
De quem ela gosta mesmo é o outro. É do outro pastor que quase não aparece. Aí tem um vilão, né? Coisa tipo Maria do Bairro, né? Vocês não... Eu tô ficando velho, desculpa aí quem não conhece. Né? É uma novela antiga mexicana, mas disfarça. Tá? O problema com essa interpretação são os textos que muitas vezes precisam ser forçados para encaixar nesse modelo. Agora, o drama de dois personagens é uma perspectiva também dramática, que encara a história mais ou menos nos moldes da história da Cinderela, aquela coisa da princesa, né? Tem sido muito comum entre alguns intérpretes, e nessa interpretação tem a ideia do cone amoroso. Então não é necessariamente um triângulo amoroso, mas é um cone amoroso, em que o pastor, que nesse caso é Salomão, e a pastora de ovelhas, que é Sulamita, eles se aproximam um do outro, e à medida que eles se aproximam um do outro, eles se aproximam do próprio Deus. Aí a voz aí do capítulo 5, versículo 1, é a voz do próprio Deus, tá? Que é essa ideia dramática, mas não do triângulo amoroso, mas com dois personagens. Qual que é o problema principal com a interpretação dramática do livro? É que não existe nenhuma evidência da existência de um drama desse gênero literário entre os semitas antigos. Então isso aí seria algo completamente diferente da cultura da época. Não era comum esse tipo de drama na época, entre os semitas. E também há pouca ação no livro, há muito mais um monólogo do que um diálogo. E um drama ele é muito mais carregado de diálogo do que de monólogo. E além disso exige muitas suposições e imposições do texto. Vocês estão comigo? Misericórdia, me ajuda aí, gente. Então o que nós já vimos então? Vamos ver se vocês sabem mesmo. Alegórico, tipológico e dramático. Pegou o que é cada um? Agora, poesia lírica. O Gordon Fee, ele diz o seguinte: embora possa ter se originado como vários poemas românticos distintos, sua forma canônica pretende que ele seja lido como vários episódios e cenas de um poema, tratando-se, portanto, de uma narrativa, aqui entre aspas, apenas no sentido de que tal poesia está buscando retratar determinado quadro. Então essa perspectiva aqui, ela encara o Cântico dos Cânticos como uma poesia que conta uma história. Então qual que é a ideia da poesia lírica? Ela é uma poesia, certo? Vocês estão comigo? É uma poesia, mas é uma poesia que conta uma história. Alguns defendem que é uma poesia que conta uma história que seja verídica, que é o nosso caso, tá? No caso David Mack. Então, a perspectiva adotada é de uma poesia, mas é uma poesia que conta uma história, uma narrativa verídica. Ou alguns podem adotar também a poesia lírica, mas como se fosse uma história fictícia, que não é esse o caso. Mas em ambos os casos, necessariamente está associado aos eventos da vida de Salomão. Então, como uma poesia lírica, Cantares descreve o quê? Um amor romântico ideal, como referências entre o rei Salomão e a Sulamita, certo? Então, é como uma poesia que conta uma história real. E qual é essa história real? A relação de Salomão com a Sulamita. E para isso utiliza várias figuras de linguagem, tá? Mas essas figuras de linguagem, ao invés de serem alegorias, elas são maneiras poéticas de expressar uma realidade, tá? Entre um relacionamento amoroso real, de um homem e de uma mulher. Então, nesse caso, seria uma ficção literária com símbolos reais, tá bom? O Tanner, ele diz o seguinte: um dos princípios básicos de hermenêutica é que para qualquer passagem, o sentido claro, normal, deve ser escolhido, a não ser que haja uma evidência clara que diga o contrário. Então, o texto de Cantares de Salomão, apesar de ser um texto carregado de figuras de linguagem, de ser uma poesia, ele é um texto que faz referência a uma realidade, algo literal, que é de fato isso que a gente está pensando, né? A relação amorosa de um homem com a sua mulher. Vamos lá, próximo, antologia dos cânticos românticos ou matrimoniais. Muitos estudiosos entendem que o livro ele não traça nenhuma linha narrativa, mas é como uma série de cânticos românticos que não são relacionados entre si.
Então imagina, você pega uma coletânea de vários cânticos românticos juntos, você junta aquilo ali num livro só, e uma coisa não necessariamente está ligada com a outra. Hayek defende o seguinte, que a ideia de que o livro seja uma coleção, uma antologia de poesias líricas, ela é perigosa por quê? Porque ela não demonstra a narrativa do livro. Ou seja, não há movimento linear, não há progressão da narrativa, mas apenas um momento cíclico ali. É como se fosse um conglomerado de poesia que você junta tudo num livro só. Isso é uma antologia. Então, nessa leitura, nesse tipo de interpretação, não é tão importante, por exemplo, identificar quem são os oradores, o contexto, a cronologia. Por quê? Porque não importa, é um conglomerado de livros, não tem uma progressão da narrativa linear. Então, você não precisa nem se preocupar, né, se de fato aquilo aconteceu, se não aconteceu. O importante é experimentar as sensações ali, as emoções que a poesia promove. Alguns até dizem, olha, se existe alguma progressão, é algo cíclico, né, que vai e volta, que vai e volta. Agora, o problema com esse método interpretativo é saber distinguir exatamente onde um poema termina e onde o outro começa. Então, se a gente falar, é uma antologia de vários poemas conglomerados ali, tá, mas onde começa e onde termina? Qual que é a mensagem? Qual que é o contexto? Porque se não tem relação entre os poemas, fica difícil, né? Outra dificuldade é discernir uma mensagem clara como resultado dessas poesias. Tá bom, é um monte de poesia junto, mas qual que é a mensagem que isso quer passar? Então, essa ideia de antologia, ela é um problema quando ela despreza a progressão cronológica da história do casal. Tá? Então ficou claro o que é a antologia? Quase como se fosse uma coxa de retalhos. Eu tenho um problema grave de memória, gente. Eu nem lembro mais quais são mesmo. Alegórico, tipológico, dramático, poesia lírica, antologia. Gente, vocês estão melhores do que eu, hein? Parabéns, muito bom. É isso aí, vocês estão comigo? Agora, interpretação analógica. Olha só, analogia é diferente de tipologia, que é diferente de alegoria. Esse aqui é o método adotado por David Mack, né? Que é o método que nós seguiremos nas próximas exposições. Então, o David Mack, ele diz o seguinte, que ele segue, em linhas gerais, essa perspectiva aqui, a perspectiva analógica, e também um pouco da expectativa lírica também do texto. Então tem um pouco daquela questão lírica, desse método lírico, mas basicamente é o método analógico. É isso que está ali? Analogia? Então o que é analogia? Analogia, ela olha para o texto, a princípio, como que? Um texto literal. Um texto literal. O que é literal? Aconteceu mesmo, é de verdade mesmo. Se está falando que é Salomão, é Salomão. Se está falando que é a Sulamita, é a Sulamita. Os seios dela são os seios mesmo, o umbigo é o umbigo mesmo, né? É literal, tá? Entre um relacionamento de um casal, Salomão e a jovem Sulamita. Mas ele vai além. Ele vai além ao reconhecer o seu uso analógico do livro, que identifica o quê? A sua função no cânon bíblico. Então, lembra, ele primeiro fala do quê? Primeira coisa, primeira abordagem que a gente deve ter de um texto bíblico, literal. Se está falando que é Salomão, está falando que é Sulamita, é Sulamita. Mas lembra o seguinte, esse texto ele está dentro de um cânon bíblico, onde existe uma progressão da revelação que tem o seu ápice em Jesus. Então o método analógico, ele não despreza o literal, mas ele também não despreza a sua função dentro de um propósito maior no cânon, que também aponta para algo maior. Não necessariamente tipológico, mas como diz respeito à sua função dentro do cânon bíblico, apontando para Jesus. Então ele exalta o amor, ele exalta o casamento, inclusive o ato conjugal, mas não como um fim em si mesmo. É um livro que fala de sexo? Sim. É um livro que fala de casamento literal? Sim. Mas qual que é a grande questão? Ele não fala disso como um fim em si mesmo. Não é o sexo pelo sexo.
não é o casamento pelo casamento, mas a relação de um homem e da sua mulher, ela tem um reflexo muito maior, que aponta para Jesus Cristo. Então a analogia, ela não é uma alegoria e nem uma tipologia, mas é uma descrição literal que aponta para uma realidade maior. Certo? O que é alegoria? O sentido literal desaparece. Fica só o oculto, o espiritual, aí você usa a sua criatividade, certo? Alegoria. O que é a tipologia? Um evento histórico do Antigo Testamento com um cumprimento em Cristo no Novo Testamento, com um texto que fala, olha, assim como tal, Jesus tal. E a analogia? Analogia, o sentido literal permanece, mas ele é comparado e aplicado a uma realidade espiritual maior em Jesus. Por quê? Porque tem a ver com a função dele no cânon bíblico. Tá bom? Ficou claro isso? Isso aqui precisa ficar claro, porque é um método que a gente vai abordar aqui. Tá? Esse método hermenêutico de Cântico dos Cânticos, ele reconhece os elementos didáticos, né, do desenvolvimento do livro e nos mostra a sua utilidade em relação ao ensino e a sua função no cânon bíblico. Vamos passar um pouquinho? É muita coisa, gente. São 2 capítulos do livro em uma aula. Então, assim, é só en passant mesmo, tá? A gente sempre recomenda, ó, se quiser comprar o livro, seria muito útil, né? Mas já deu para ter uma ideia, certo? Falamos sobre o quê? Falamos sobre a necessidade de tratar sobre esse assunto. Nós falamos que a nossa cosmovisão cristã a respeito de todos os assuntos precisa ser moldada pela Sagrada Escritura. Se a Bíblia fala sobre isso, nós devemos falar, porque somos chamados para pregar todo o conselho de Deus, e o próprio Senhor Jesus ele é ressaltado na Escritura, e falamos sobre alguns diferentes métodos de interpretação, sendo que o método analógico, com alguma coisa do lírico, né, é a abordagem que nós vamos fazer aqui ao longo dessas aulas. Agora, caminhando para o final, a gente precisa fazer uma observação aqui. O que salta aos olhos em termos de interpretação? A gente já falou sobre os métodos, tá? Eu não vou ler isso aqui como uma alegoria, eu não vou ler como um conglomerado de histórias que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? E eu vou ler de forma analógica, que considera o sentido literal, mas que também faz referência a algo maior. Agora, o que deve saltar aos olhos quando a gente pensa em hermenêutica, interpretação desse livro? Figuras de linguagem. Figuras de linguagem. E eu digo mais, num contexto agrícola do Cântico dos Cânticos. Então basta essa observação aqui para ficar claro que quando nós olhamos para esse texto, a gente precisa enxergar nesse texto, apesar de uma narrativa literal, o seu caráter poético. Então ele está recheado de figuras de linguagem. E essas figuras de linguagem, como eu disse, muitas vezes o ponto principal de comparação não é visual, mas é emotivo. Tá? Então não se atente, por exemplo, à figura de linguagem ali como literal. O texto é literal, mas a figura de linguagem como sendo... agora estou falando de figura de linguagem, não do texto. Tá? Como sendo a própria figura, a imagem da figura em si, mas a emoção que ela causa. Tá? É o exemplo lá da égua de Faraó. Então, você é igualzinho uma égua. Não, mas é o que representa, a emoção que ela representa. Tá? Então, a Sulamita, por exemplo, ela tinha um poder provocativo extraordinário. Como se uma égua, de repente, aparecesse lá no meio de uma multidão de cavalos de Faraó, ia ficar tudo doido, né? Então, o Cântico dos Cânticos aponta para figuras de linguagem, e essas figuras de linguagem, na maioria, são agrícolas. Por quê? Porque tem a ver com o contexto da época, e elas evocam muito mais as emoções do que as imagens. A grande questão são as emoções causadas pelas figuras de linguagem, e não necessariamente a imagem em si. E a estrutura, esboço de cantares, né, com pequenas modificações, a gente pode entender o texto dessa seguinte forma: a expectativa do amor. E o que seria essa expectativa do amor? As nossas próximas aulas vão seguir nessa linha, tá? Então aqui é basicamente o roteiro das nossas próximas aulas, mas 4 aulas só seria pouco.
para tratar desse livro tão importante. Então, por isso, a gente vai ter algumas aulas a mais, mas todas elas vão seguir essa espinha dorsal aí. Então, quando a gente fala sobre a expectativa do amor, nós estamos no início do livro de Cantares. E qual que é a expectativa do amor? Ele traz a ideia de um corte, né? A ideia de um namoro, a ideia de um noivado, aquela aproximação. Então já fica a dica aí, ó, jovens, adolescentes, vocês não podem faltar na próxima aula, de jeito nenhum, porque vai falar sobre isso, essa aproximação, namoro, noivado, a expectativa do amor. Estou na expectativa, não é? Expectativa. Depois, a expressão do amor, que é o casamento. Olha, vamos mostrar o nosso amor, vamos nos casar, vamos expressar esse amor. Isso está nos capítulos 3, versículo 6 até o 5, versículo 1. Depois, a expansão do amor. E aí é quando o conflito acontece. Será que fala de conflito conjugal? Livro de Cantares? Fala sobre isso. Fala sobre conflitos. Olha só a relevância desse livro. E depois, a explicação do amor, que é a moral da história ali no final. Bom, o propósito, vou ler para vocês. O verdadeiro amor reflete o amor sobrenatural de Deus quando une aqueles que a Ele se entregam em paciência, pureza e perseverança. Então, qual que é o propósito do livro? Acho que tinha colocado. Qual que é o propósito do livro? É demonstrar o verdadeiro amor entre um homem e uma mulher que reflete um amor maior, que é o amor de Deus por nós. Então ele fala sobre um amor, mas é um amor ligado à paciência, à pureza e à perseverança. Esse é o verdadeiro amor. Amém, meus irmãos? Muita coisa para tratar, mas foi só uma ideia panorâmica. Falamos sobre a necessidade de falarmos sobre isso, a importância da sexualidade como sendo algo inerente à vida humana, criada por Deus, e a própria Escritura trata desse assunto, tá? Da relação entre o homem e uma mulher. Falamos sobre as diferentes formas de interpretar o texto de Cantares, e a partir da próxima aula nós vamos entrar no texto propriamente dito. Amém? Estão animados para estudar esse livro? Eu estou super animado. Domingo que vem eu estou aqui sem falta, e pela graça de Deus nós vamos crescer juntos no conhecimento da sua palavra. Vamos